Vamos abrir a palavra de Deus para Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Hoje, irmãos, nós vamos encerrar essa sequência de estudos sobre o temor a Deus, ou o temor, né, que devemos ter, temor de Deus, crescendo, né, no temor a Deus. E na próxima semana nós vamos retornar com o estudo dos profetas menores. E aí então iremos até o final dos profetas menores. Hoje nós estamos no 18º, são 18 estudos, né? Na verdade, deveria ser metade disso, mas por conta até de minha dificuldade, eu me alonguei um pouco mais, né? Por isso eu sempre estou pedindo a paciência dos irmãos em relação a isso. E hoje nós vamos encerrar esse estudo, observando de forma mais direta, mais prática, o temor a Deus em nossas vidas agindo. Como ilustração, antes de lermos Provérbios 1:7, quando nós falamos que temos interesse, existem vícios de linguagem, né? Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu estou, não sei se vocês já ouviram isso, meio com fome. Não, você está com fome ou você não está com fome? Eu estou meio com fome, eu estou meio interessado. É estranho, é um vício de linguagem às vezes, tá? É como alguém, por exemplo, né, quer comprar algo e diz assim, eu estou meio interessado em comprar. Não, você tem interesse ou não. Um relacionamento. Imagina um rapaz chegar com uma família e pedir, né? Um rapaz pedir aos pais e dizer assim, eu estou meio interessado em ter um relacionamento com a sua filha. Já vai soar muito estranho. Mas isso nos faz pensar no que hoje é chamado de fórmula do desastre. Uma fórmula do desastre que tem sido prejudicial às empresas, às famílias, às igrejas, às escolas, à sociedade em geral. A fórmula para o desastre, irmãos, é o interesse e o desejo intenso de obter privilégios ou direitos. Eu quero os privilégios, eu quero os direitos, eu quero usufruir, porém, eu não quero as responsabilidades que juntamente virão com esses privilégios. É o meio interesse. Por exemplo, é um relacionamento, né? Um relacionamento que as pessoas estão tendo de forma, eles dizem, conjugal. Tornou-se comum afirmar, né, que tal mulher ou tal homem eles estão casados, mas na verdade não há um verdadeiro compromisso. Muitas vezes as pessoas querem um acesso àquilo que só se pode desfrutar depois do casamento. É um acesso à intimidade, acesso a uma convivência, né, mais intensa, porém sem nenhuma responsabilidade. E o que acontece? Virão as separações e divórcios, os crimes e a violência. Assim é, por exemplo, numa empresa. Eu já tive a oportunidade e a triste experiência de contratar ou buscar contratar alguém ou levar alguém à contratação que simplesmente antes de começar a trabalhar, antes de assinar o seu contrato, antes mesmo de poder ter a sensibilidade do que era o trabalho, ele já pronunciava palavras agressivas, não é? E isso aconteceu porque uma pessoa do administrativo chegou a essa pessoa, ela não assinou o contrato, ela já está dizendo que, passado 3 meses, colocará a empresa na justiça. Pode imaginar uma coisa dessa? Vai colocar a empresa na justiça, mas ele ainda nem assinou o contrato, não, mas ele já está listando todos os direitos, os privilégios. Quando se entra num relacionamento com esse meio interesse, irmãos, essa é a fórmula para o desastre. No trabalho, na escola, no casamento,
Estou interessado em obter os privilégios, mas eu não quero as responsabilidades. Na formação de novas pessoas, nos filhos que crescem, muitos pais concedem todos os privilégios, mas não exigem aquelas responsabilidades que vão fazer com que eles amadureçam. Isso é muito ruim. Isso é ruim no nosso relacionamento com Deus. Porque hoje nós vivemos, irmãos, a ausência do temor a Deus. Eu quero tudo no relacionamento com Deus. Mas eu não quero os problemas, senão eu vou desistir. Eu quero tudo que pode me oferecer a convivência com uma igreja. Mas quando vem o peso da responsabilidade, eu não quero, eu não preciso, eu não desejo. E isso é a fórmula para o desastre espiritual. Vamos ver Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Irmão Marco, pode nos levar a Deus uma palavra de oração? Vamos orar. Amém. Então, irmãos, nosso tema central, o temor a Deus. E nós temos enfatizado que essa verdade, a essência da verdadeira vida cristã, da piedade cristã, do interesse pelas coisas de Deus. E o temor a Deus é o fundamento de uma vida separada, santa, diferente. Muitos hoje evangélicos, eles não têm nada de diferente com as pessoas do mundo. Se eles permanecerem junto às pessoas não veem nada de diferente. Que é algo de diferente na sua fé para que eu possa ser cativado. Porque a ausência de temor a Deus produz uma vida ímpia e é prova de que a pessoa não é convertida. A nossa base bíblica, o nosso estudo anterior, se baseou em Provérbios 23, foi o nosso último estudo. Provérbios 23, os versículos 17 e o 18, que diz: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Então, nós não devemos, irmãos, invejar os pecadores. Nós não devemos deixar de viver no temor do Senhor. E nós devemos considerar, principalmente em sabedoria, o fim do nosso caminho. Pense a respeito disso. Como será o fim da sua jornada na Terra? Não estou pensando, ou pelo menos não estou falando a respeito de morrer praticamente, né? De pensar em sair dessa vida, mas o final de todas as coisas é a nossa entrada na eternidade. E isso deve ser algo da nossa meditação. O princípio fundamental que nós vimos Colossenses capítulo 3, versículo 12, nós mencionamos também Gálatas no último estudo. Princípio fundamental, irmãos, em Colossenses 3 e o versículo 12. Colossenses 3 e versículo 2. Nós falamos do fruto do Espírito, não é? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E nós apresentamos isso como sendo uma obra de Deus. Porém, há várias passagens que mostram, aqui como, por exemplo, Colossenses 3 e 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E isso nos traz esse princípio fundamental. A obra é de Deus, mas eu ajo de forma ativa. Eu não sou simplesmente alguém que se apresenta como temendo a Deus, mas que não age. Eu entendo que isso é um privilégio dado a mim por Deus. Ele vai fazer com que isso cresça em mim, mas eu preciso assumir a responsabilidade perante Deus.
É responsabilidade minha. E essa é a natureza do temor a Deus. Não é apenas um medo de sermos castigados, mas é uma reverência profunda, irmãos, contínua, que combina a vontade de Deus com a minha vontade. O amor de Deus me constrange. Eu quero amadurecer, eu quero crescer. Eu me sinto incomodado quando eu percebo que estou aquém daquilo que eu poderia fazer. Isso incomoda muito o cristão, por causa da graça de Deus. Eu não fico simplesmente, né, satisfeito em estar agindo como os outros agem. O ímpio, ele é assim, né? Ele copia muito, muito, uns copiando os outros. Nós queremos imitar Cristo. Nós queremos imitar as boas obras que os outros também fizeram. Eu posso falar isso como cristão. Você vê histórias de outros cristãos. Você vê o testemunho de outros cristãos. E você se enche de alegria e de desejo que eu também dê um testemunho. Então, muitas vezes, irmãos, nós deixamos essa consistência de lado, porque nós queremos o privilégio de Deus. Nós queremos tudo que Ele pode oferecer. Os seus milagres, o seu cuidado, a sua proteção, o seu amor, a sua paz. E nós esquecemos que temos responsabilidades. Nós temos que agir. E nós vamos ver algumas diretrizes que eu mencionei no nosso último estudo, que nos concedem a certeza de termos intimidade com Deus. Foi onde nós paramos. O que te dá certeza de que você tem intimidade com Deus? Então nós vamos traçar aqui, listei 7 diretrizes práticas que te ajudam a cultivar esse temor verdadeiro de Deus. O primeiro, irmãos, é a certeza da salvação. É a conversão genuína. A salvação produz um interesse genuíno. E o temor a Deus tem como base a nova aliança, um relacionamento real com Jesus. Tudo começa na salvação. Então, é muito ruim quando nós vemos crentes que se dizem convertidos, mas não têm esse interesse inicial nas coisas de Deus, de Cristo. Não tem essa alegria. Isso é um péssimo sinal. Porque a conversão genuína e verdadeira, ela nos leva a um desejo de relacionamento com Cristo. Eu quero imitar. O que é que representa na minha vida a vontade de Deus? E eu quero, irmãos. Eu me submeto a isso. Essa intimidade, ela é real. Então, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, no versículo 10, nós até comentamos, né? Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, ou seja, tem a vida nova. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E João, ele vem tratando dessa conversão genuína, o amor, a caridade, o relacionamento entre os irmãos, o verdadeiro interesse por Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso é a base, irmãos. É o começo, a verdadeira conversão. E se nós olharmos Romanos capítulo 8, e o versículo 16, Romanos 8 e o versículo 16, há uma conjunção, há uma relevância íntima espiritual. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então a certeza da salvação, irmãos, é a certeza do perdão, da vida eterna, da ausência do medo da morte, da ausência do desejo de sermos como os outros ímpios, da ausência de uma busca incessante de satisfação pessoal. Isso não quer dizer que nós não vamos buscar a certeza dia após dia do pão que Deus nos dá, né? Do sustento de cada dia. Mas esse não vai ser o nosso foco principal, porque nós entendemos que há um fim, que nós caminhamos para ele, mas que esse fim será um recomeço na eternidade. Então, conversão genuína. Não apenas aceitar uma religião, não apenas aceitar, né, uma forma de batismo, não apenas isso, verdadeira conversão, verdadeira salvação em Cristo. Isso é essencial. E então vem uma consequência. Se eu tenho verdadeira conversão, eu fui aquele bebê que nasceu, a primeira coisa que o bebê faz é pedir, irmãos, da forma que ele sabe, alimento. Então, o segundo ponto para nós crescermos, além de termos essa confirmação da salvação, é buscar alimentar a mente com a palavra de Deus. Salmos 19. Salmos 19. Nós lemos no início, e eu quero ver a referência dele, essa exposição constante que eu desejo, me incomoda quando eu não leio a Bíblia. Me incomoda, irmãos. O cristão, ele se sente assim, isso deve incomodar. Todo dia, leia as Escrituras. Não é uma vez ou outra, todo dia. E talvez haja dificuldade, né? Hoje as pessoas têm muita dificuldade com leitura, mas um capítulo da Bíblia, um versículo que seja, não dá para passar um dia sem me expor constantemente à palavra de Deus. Então, o versículo de 1 a 6 fala da criação de Deus. Do versículo de 7 a 11 fala da revelação da sua palavra. E eu quero chamar a atenção que a palavra do Senhor, ela é tão produtiva do temor que nós devemos a ele, que o temor é apresentado como sinônimo da palavra. Olha que coisa interessante. O versículo 7 faz referência à lei do Senhor. O versículo 8, os preceitos do Senhor. E o versículo 9, o temor do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é tão produtiva, irmãos, é tão produtiva, que o temor aqui é um sinônimo. Quem se expõe à palavra de Deus, teme a Deus. Quem se deixa encher, né, irmãos? Alimentar é a palavra. Quem se alimenta da palavra de Deus não é raquítico. Como nós vemos quando alguém tem uma deficiência. Eu dou um exemplo muito sério, né? Pessoas que são vegetarianas. Pessoas que são vegetarianas, elas desenvolvem problemas de saúde terríveis, irmãos. Porque a base da alimentação, ela envolve proteína animal, com equilíbrio. E aqueles que se atêm ao vegetarianismo, eles vão ter problemas, principalmente de vitamina do complexo B e outros problemas seríssimos que são necessários. E as pessoas se tornam, então, de alguma forma, em alguma área, raquíticas. Elas precisam de reforço. Então, existem teorias alimentares de um lado ou de outro, mas é sempre o equilíbrio. Então, evidentemente que nós olhamos para pessoas e dizemos, olha, eu tenho um programa que você vai decorar a Bíblia palavra por palavra. Isso é um extremo. Existem pessoas que gostam de fazer isso. É uma liberdade. Mas nós temos o outro lado, pessoas que passam dias e dias sem pegar na palavra de Deus. Não é um bebê que nasceu de novo. Não tem fome. E se não tem fome, é porque não incomoda. E se não incomoda, tem algo errado na sua espiritualidade. Você não se sentir incomodado porque não leu sua Bíblia hoje? Isso é um mau sinal. Ler a palavra de Deus faz-nos crescer no temor a Deus. Se nós lemos,
nós precisamos de entendimento. Então, o terceiro ponto, não é ler, passar à vista, é meditar. Uma palavra que seja, um versículo que seja, e, principalmente, irmãos, meditar no perdão de Deus. Salmos 130, nós vimos também, né, nos nossos estudos, Salmos 130, versículo 3 e 4. Esse entendimento da graça e do perdão de Deus aprofunda o nosso temor reverente e amoroso. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ah, irmão, se Deus olhasse para nossos pecados tão somente, seríamos com certeza, não é, dizimados no mesmo momento, no mesmo instante. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmos 34, versículo 8 e 9. Já tivemos oportunidade também de estudar. Salmos 34, versículo 8 e o 9. Salmos 34, 8 e 9. Temei ao Senhor, vós os teus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões, necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Veja o versículo 8. Provai e veja que o Senhor é bom. Eu li o 9 e o 10. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então o Senhor é bom. Se nós lemos a palavra de Deus, o perdão, eu, pecador torto, infrutífero, uma natureza, como a Bíblia diz, uma natureza depravada como a minha, eu ter sido perdoado, isso não produz arrogância, prepotência, produz humildade. Eu ser perdoado é muito amor verdadeiro da parte de Deus. É muita graça. É uma graça eterna. É uma graça que não tem fim. É um perdão maravilhoso, irmãos. E todos os dias nós podemos pedir perdão a Deus. É com profunda tristeza que nós vemos as pessoas lidando de forma errada com a culpa. Elas são culpadas de várias razões, por vários motivos, né? Que vão desde a desobediência, mentira, maus relacionamentos, pecado. Elas são culpadas diante da própria consciência. Então elas procuram amortizar, amenizar, cauterizar a consciência. Elas não conseguem. É natural do ser humano desenvolver problemas seríssimos de personalidade, caráter e até de saúde. Porque o que o ser humano precisa de perdão. E para ser perdoado, precisa reconhecer o seu próprio erro. Só aquele que tem a graça de Deus na sua vida. Quarto, nós precisamos contemplar a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12 e o versículo 28. Nós precisamos meditar. Se Deus é tão gracioso assim, é porque Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele pode todas as coisas. Hebreus 12, irmãos, capítulo 12, e versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus como agradavelmente, com reverência e piedade. O versículo 30 ainda diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Apocalipse capítulo 15 e o versículo 3. Apocalipse 15 e o versículo 3 nos diz, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor? E não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos
são manifestos. Então, medite sobre o perdão, mas perceba que isso é pela grandeza de Deus. Um homem inventou vários falsos deuses. Nenhum Deus, irmãos, é descrito da forma como o nosso Deus verdadeiro é. Ele é um Deus que perdoa com base no mérito do seu Filho. Não com base no que nós fizemos, não com base no que nós somos, não com base no que nós oferecemos. Ele nos perdoa com base naquilo que a majestade da sua glória realizou no Calvário. E Salmos 16, vamos voltar lá, Salmos, o nosso quinto ponto, Salmos 16, o versículo 8. Nós precisamos, irmão, nós já vimos isso várias vezes, mas aqui é uma prática para que o nosso temor cresça. Nós precisamos ter consciência da presença do nosso Deus. Vamos a Salmos 16 e o versículo 8, que nos diz: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Veja o 54, Salmos 54 e o versículo 3. Salmos 54 e o versículo 3. Porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de viajar sozinhos, de carro, né? Quantas vezes devem ter viajado, claro, sozinhos, mas tiveram a oportunidade de olhar para o banco vazio e pensar: Deus está aqui comigo. Deus está comigo. E começar a conversar com Ele, irmãos. Essa consciência também ela deve existir quando nós estamos diante de dúvidas, de perguntas, de medos, de erros. Quando nós estamos diante, irmãos, de decisões, nós devemos parar e pensar: Deus está aqui, eu posso me dirigir a Ele. O temor a Deus ele aumenta quando nós temos essa consciência da presença de Deus. Mas sabe quando acontece aquelas coisas que nós não estamos preparados ou programados, nós ficamos desesperados porque nós achamos que estamos sozinhos, ninguém nos ajuda? Isso na vida do crente vai diminuindo à medida em que ele amadurece na fé. Porque quando as coisas acontecem, eu paro e eu penso: Deus está comigo. Está cuidando de mim. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas me ensina. E isso produz paz. Não desespero, não agonia, não ansiedade. As pessoas ficam desesperadas quando as coisas parecem sair do controle. Mas a presença de Deus, ela é permanente na nossa vida. E isso, irmãos, nos faz crescer no temor a Deus. Se nós não temos esse hábito de uma consciência constante de que Deus está presente, nós não vamos fazer isso nos momentos bons, mas nós não vamos fazer isso no momento ruim. No momento em que as coisas não são como nós queremos, ou quando nós estamos errando, então a presença de Deus não importa para nos ensinar a corrigirmos, a sermos corrigidos, né, em nosso caminho. 6, irmãos, nós precisamos também, Salmos 2 e 11 vai nos falar, vamos ver 2 salmos. Se eu tenho consciência da presença de Deus, ou seja, eu entendo que Deus está ao meu lado, eu preciso de uma outra consciência também. Salmos 2, versículo 11. Servi ao Senhor, como, irmãos? Com temor. E alegrai-vos com tremor. Serviço e alegria. Salmo 100. Veja o Salmo 100. Nós também já tivemos a oportunidade de meditar um pouco. Salmo 100, versículo 2. Repete. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Eu tenho que ter consciência das minhas responsabilidades
minhas obrigações para com Deus. Então, eu preciso, irmãos, colocar o relacionamento com Deus acima dos meus interesses pessoais, mesmo sob pressão. O que eu quero dizer com isso? Eu já tive, irmãos, a oportunidade de pessoas me oferecendo suborno em momentos em que eu estava precisando muito, mas muito, irmãos. E num desses momentos, o dono de uma propriedade me levou a um local isolado e ele me disse: eu preciso que você só assine esse documento para que eu possa revalidar isso perante os órgãos, e eu não quero fazer nada, eu não quero as responsabilidades. Ele tirou no talão, né, para assinar lá um cheque, quanto que você quer. Sabe o que pesa nesse momento? Não são os meus interesses pessoais, é o meu serviço a Deus. Deus está lá presente. É quando você está no trabalho e você olha, e eu vou falar isso de uma forma também de aprendizado pessoal. Tem lá um clipe de papel, um clipe, uma folha de A4, um meio lápis, é da empresa, não é meu. Não leve para casa, porque isso é uma consciência de obrigação, não simplesmente com a sua empresa, com Deus. Que às vezes, quando você acha que não tem importância, tem alguém te observando. Esse é crente? Todos os dias ou sempre está levando coisas da empresa para casa? Esse é o crente que cola na prova? Quando nós somos estudantes, esse é o crente que cola na prova? Esse aí que crê em Deus e não estuda e quer passar de qualquer jeito? Nossas obrigações para com Deus, irmãos, se refletem no serviço. E esse é o nosso 7º ponto. Se nós temos consciência da obrigação para com Deus, sabe o que vai aumentar nosso temor ao Senhor? Comunhão com outros que têm uma vida piedosa. Comunhão com outras pessoas que têm o interesse pelas coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Nos diz em um assunto que nos interessa muito. 1 Coríntios 5, o 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Maldizente aqui é fofoqueiro, tá, irmãos? Roubador, com tal, nem ainda com mais. É interessante, né, irmãos? É interessante porque Paulo está dizendo qual deve ser o foco do nosso interesse de comunhão com outros que são desejosos de uma vida não são perfeitos. Mas ele lembra que aqueles que não têm uma vida que buscam um relacionamento com Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos, irmãos, nos relacionar com pessoas que temem a Deus e que vão nos ajudar a crescer no crescimento espiritual. Então, se eu sei das minhas obrigações, eu sei que eu preciso de comunhão. É impossível, irmãos, um crente que deseja ser fiel não se entristecer porque ele não tem uma igreja local para se reunir. Não existe isso numa vida espiritual saudável. Um crente verdadeiro, ele anseia estar servindo a Deus na igreja, ajudando outros irmãos a crescerem na fé. Essa é uma responsabilidade e um privilégio que Deus nos dá.
nos ajudarmos mutuamente, nos ampararmos mutuamente, convivermos, e eu digo até mais, conhecermos nossos defeitos, nossas dificuldades. Porque, irmãos, é a partir dessa comunhão que se desenvolve também frutos como a paciência, a longanimidade, o amor, a caridade. Se nós não temos isso, irmãos, nós vivemos uma vida egoísta. Eu tenho conversado com pessoas que dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso, porque na igreja tem muitas coisas ruins, é verdade, irmãos. Mas esse sentimento de não precisar de algo estabelecer para a nossa maturidade é também rebelião. Eu não quero ter que ajudar outras pessoas. Imagina um médico formado, cirurgião renomado, que tem a capacidade e o preparo para ajudar pessoas, mas ele não quer. Nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos ajudando a conviver em comunhão. Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63, para nós encerrarmos com esses salmos. Salmo 119, o versículo 63. De quem nós somos companheiros? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Como é bom, irmãos, estar no convívio de outros crentes. Como é bom. E a negligência, ela nos leva a uma vida espiritual de desastre. Nós queremos os privilégios, não queremos a responsabilidade. Eu gosto de fazer o caminho inverso, né? Irmão sabe. Se eu não quero a comunhão, eu não tenho consciência das minhas obrigações. Se eu não tenho consciência das obrigações, eu não tenho consciência da presença de Deus na minha vida. Porque eu não consigo contemplar quanto Deus é grandioso. Eu tenho uma ideia errada de Deus, então eu não medito no perdão que Deus me deu. Logo, eu não me alimento da palavra de Deus. E se eu não me alimento da palavra de Deus e não tenho necessidade, possivelmente não sou uma pessoa salva. Nós precisamos, irmãos, entender que uma vida que não busca a piedade, o temor a Deus, leva a uma vida triste. O apóstolo João fala disso, Davi vai falar disso, da perda da alegria da salvação, da busca de uma vida de mente cauterizada. E uma mente cauterizada não reconhece os próprios erros, irmãos. Não reconhece. E uma frase que me chamou a atenção, né? Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler Machado de Assis, o nosso considerado, né? Foi muito nosso maior escritor na língua portuguesa. Ele diz assim: o pior não é o erro, o pior não é errar, o pior é a ilusão de estar certo. A pessoa está errado, mas ela não quer admitir. Então, como nós devemos buscar nosso direito, buscar de Deus, é claro, as suas bênçãos, mas ter consciência dos nossos deveres. Não ter a compreensão errada da graça de Deus e do seu perdão. Buscar estar no ministério que prega a palavra, ajudando a manter, né, os irmãos, a igreja, numa vida de elevada intimidade com Deus, irmãos. Ler a Bíblia, ler obras que nos ajudem a compreender, irmãos. Há muitos bons livros para nós meditarmos. E eu fico triste quando eu vejo, evidentemente que nós devemos ler tudo que for possível para edificação e para o aprendizado, mas hoje nós temos crentes que só leem alguns livros que, sinceramente, né, não vale a pena. São filmes onde não existe Bíblia, não tem uma ótica da salvação de Deus. Uma vez eu usei até o exemplo do Mr. Bean, né? É engraçado o Mr. Bean. As pessoas acham engraçado. Mas se você olhar pela ótica cristã, ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é invejoso. Irmãos, é alguém que zomba, inclusive,
da nossa fé. Se você olhar pela ótica cristã, você vai desejar, irmãos, inclusive ter familiaridade com mais e mais pessoas que trazem o amor de Deus para a nossa vida. Hinos. Como é bom aprender hinos. Como é bom. E quantos hinos do cantor cristão nós não sabemos. Então, o temor a Deus deve ser cultivado de maneira intencional. Isso se chama disciplina, irmãos. Eu me esforço, eu sou sustentado pela graça, mas eu vivo de forma intensa no desejo de crescer. E quando nós meditamos sobre essa questão de responsabilidade, muitas igrejas, famílias, muitos crentes individualmente têm seguido esse caminho da destruição. Eu quero tudo de Deus, mas eu não quero fazer nada por Ele. Isso não deve ser o nosso modo de viver. Vamos orar. Senhor, nós temos meditado e estudado sobre o temor que é devido ao Senhor. Nós reconhecemos que pedimos muito porque te agrada. E é nosso dever apresentar nossas petições, como o Senhor mesmo ordena. E nós sabemos que o Senhor nos concede privilégios e misericórdias. Mas ajuda-nos também, Senhor Deus, nessa faceta que é tão necessária. Entendemos nossas responsabilidades e que devemos, sim, nos esforçar para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como crentes individualmente falando, ajuda-nos em nossas famílias a assumirmos essas tarefas, a não olvidarmos ou sermos omissos naquilo que podemos, devemos fazer pelo Senhor. Que possamos chegar ao final da nossa jornada, Senhor Deus, falando como o apóstolo Paulo, não em arrogância, nem, Senhor Deus, simplesmente egocentricamente, mas louvando ao Senhor por ter agido em nossas vidas. Possamos chegar ao final dela dizendo que fizemos aquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos, obedecendo a Deus mesmo muitas vezes errando, sendo perdoados por Ti e dirigidos pelo Teu amor. É o que nós te suplicamos, nos faz crescer no temor a Ti, em nome de Jesus. Amém.